Demi Lovato veio aqui mais uma vez contar sua história em um novo documentário intitulado Demi Lovato Dancing with the Devil, produção original do YouTube e que teve o seu primeiro e o seu segundo episódio lançados nessa semana na plataforma do YouTube para você assistir de forma gratuita e ainda com legenda em português. Mas e aí, essa nova produção traz algumas verdades que a gente não sabia a respeito do problema dela com o abuso de substâncias ilícitas? Pois bem, eu quero conversar com você sobre esse novo documentário que é realmente surpreendente agora, aqui no Rafa Gomes. Vem! Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo e aproveita que você já chegou e se inscreve aqui no canal e não deixe de me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes e lá no Facebook, no Rafa Gomes Cinema, que vocês sabem é conteúdo exclusivo de rede social, a gente tá sempre conversando de pertinho lá, ok? E eu vim falar com vocês sobre esse novo documentário Dancing with the Devil, que é o documentário original da Demi Lovato, que foi lançado lá no festival South by Southwest, que é um festival norte-americano maravilhoso, que é um dos meus sonhos e que acontece todo ano lá no estado do Texas. Pois bem, essa produção foi dividida em 4 partes e os 2 primeiros episódios já estão disponíveis lá no YouTube para você conferir, que foi onde eu também já assisti. E quero contar aqui para vocês que assim, é surpreendente. É claro que os 2 primeiros episódios ainda não trazem metade de toda a história que envolve toda aquela situação terrível que a Demi passou em 2018, né? Porque eu não sei se vocês se lembram muito bem, mas ela sofreu uma overdose em 2018 em virtude do acúmulo de substâncias ilícitas que ela acabou consumindo tudo de uma vez só. Esse acúmulo e essa mistura acabou trazendo sequelas até mesmo quase mortais para ela e também trouxe sequelas que são permanentes. E nesse documentário ela vai contar tudo que nós sempre quisemos saber desde aquele instante em que a gente viu as notícias relacionadas à sua terrível queda lá em 2018. E é interessante porque esse documentário, ele resgata um material que foi engavetado de um outro documentário que ela estava produzindo na época. Ela estava produzindo um documentário musical que acompanhava a sua turnê ao redor dos Estados Unidos, então ela já tinha uma equipe de produção que estava acompanhando ela ao longo de 2018, pouco antes dela sofrer essa queda terrível, né, por meio da overdose, mas como ela acabou parando no hospital e teve todas aquelas sequelas e as consequências, né, que levaram ela para um novo período de reabilitação, todo aquele material que tinha sido gravado foi realmente engavetado e é realmente surpreendente poder ver parte desse material sendo resgatado mais de 2 anos depois, agora nesse novo documentário que tenta trazer uma visão bem honesta, muito mais do que mostrar o trabalho dela, é realmente mostrar todo o trauma pelo qual ela passou ao longo desses últimos anos. E não apenas esses últimos anos, mas também ao longo de toda a sua infância, porque a gente sabe que problemas com vícios estão sempre muito arraigados a traumas de infância, circunstâncias familiares mais complicadas e delicadas. Então essa é a oportunidade de a gente ouvi-la e de vê-la contando a sua história de forma bem honestona mesmo. A Demi já possui outros 2 documentários que estão completamente gratuitos lá no YouTube para você conferir, mas é interessante a gente enxergar esse documentário por uma ótica diferente, porque esse aqui parece que ela tá realmente disposta a abrir o jogo e contar as suas piores e as suas melhores experiências, tanto dentro como fora do vício. E é um documentário que acaba trazendo, é claro, circunstâncias que podem acabar se tornando gatilhos para muita gente, então é importante você ter discrição quando você for assistir, mas é um documentário que realmente faz com que a gente reflita sobre as nossas escolhas e sobre a forma como nós levamos a nossa vida e enxergamos as circunstâncias ao nosso redor. É uma experiência revigorante poder vê-la bem e falando sobre essa situação de uma maneira tão aberta e honesta, com a presença até mesmo de profissionais e de pessoas que estavam envolvidas em toda a situação dela, no auge do problema. Então a gente vai ter pessoas ali que foram testemunhas oculares, médicos que também fizeram parte do seu tratamento e ajudaram a resgatar a vida dela, e é a oportunidade da gente também se deparar com a história de uma pessoa que está se superando a cada novo dia. Como uma mulher que está em fase de reabilitação, é claro que a Demi vai lutar contra esse vício pelo resto da sua vida. Vocês sabem também que eu tenho um histórico envolvendo distúrbios alimentares, isso foi uma coisa muito delicada na minha vida
E é uma questão com a qual eu luto até hoje, e eu sei que é uma questão com a qual eu vou ter que lutar pelo resto da minha vida. A gente que aprende a se deteriorar, a se deturpar dessa forma desde muito cedo, quando você cria uma ideia errada sobre si mesma, ou quando você permite que outras pessoas criem uma ideia errada sobre você, e você aceita isso, e você começa a digerir e a realmente tomar isso como uma verdade para sua vida, e você passa anos e anos com essa mentalidade que é super equivocada e que realmente não é algo que vem de Deus, é difícil você tirar isso de você por completo, porque são vícios que acabam se formando na sua vida, é a forma como você enxerga as situações, é a forma como você se enxerga no espelho. Então aprender a se olhar no espelho, aprender a conviver com a imagem que Deus fez em você e aprender a amar tudo isso é um desafio com o qual a gente vai lutar pelo resto da vida. Então assistir o documentário da Demi, pra mim, é uma experiência muito particular, porque em vários momentos eu consigo me encaixar no lugar dela. Na parte de distúrbio alimentar, eu me identifico muito com ela, porque eu já estive nessa situação de ir para extremos em relação à forma como eu me alimento e a forma como eu enxergo o meu corpo, enxergo a minha beleza. Isso é uma luta que ainda segue diariamente. Hoje eu estou muito melhor, estou cada dia melhor, pela glória de Deus. Eu sei que isso tem muito a ver com algo que Deus tem feito e tem transformado no meu coração, Ele tem transformado o meu caráter dia após dia, tem transformado a forma como eu me enxergo no espelho, e eu consigo vividamente entender o que se passa na mente da Demi em relação à forma como ela sempre encarou a comida. E é realmente uma oportunidade valiosa esse documentário, porque não apenas abre o debate sobre questões tão sérias e tão graves como problemas com vício, a forma como a família lida com uma pessoa que está com essa doença relacionada ao consumo exagerado de álcool, ou até mesmo o consumo de substâncias ilícitas, assim como também no instante em que ela começa a falar sobre os seus problemas e enxergar a sua beleza e lidar com a questão alimentar, a gente também abre um outro debate a respeito de como nós precisamos parar com o body shaming, que é você envergonhar uma pessoa pela forma física que ela tem, e até mesmo um debate profundo sobre padrões de beleza, porque eu entendo que para Demi foi muito mais difícil do que foi para mim, porque eu sou uma famosa anônima, né? Eu sou uma pessoa anônima, e eu vivi a minha vida inteira, minha infância, minha adolescência, como sendo alguém comum. E ela, desde criança, já estava ali nos holofotes. E a gente sabe muito bem que Hollywood é muito dura, mas é lindo vê-la bem hoje e disposta a realmente ter uma conversa franca com todo mundo sobre os problemas pelos quais ela passou. Ela se coloca numa posição de profunda vulnerabilidade, o que faz com que esse documentário tenha um valor ainda mais especial. E precisa ser assistido por todo mundo, porque ainda que você não tenha nenhum caso dessa natureza, seja vício em substâncias ilícitas ou até mesmo problemas com distúrbios alimentares, é importante porque todos nós como sociedade precisamos ser inseridos nesse contexto para que a gente tenha conversas que sejam realmente sérias, conversas importantes e que tragam mudanças, para que meninas não cresçam sob um estereótipo de beleza que é inalcançável e para que meninos também não entrem nessa pira em se tratando de distúrbio alimentar e que em se tratando de vício de substâncias ilícitas a gente possa desmistificar essa conversa para que a gente tenha dentro da nossa família conversas honestas para evitar que filhos, primos, sobrinhos, que nossos parentes entrem nesse redemoinho sem fim que muitas vezes leva a fins trágicos. Então, Dancing with the Devil é um documentário que acaba sendo essencial. É de uma produção técnica simples, mas de um conteúdo narrativo muito profundo, um conteúdo documental que eu tenho certeza que vai fazer com que eu e você saiamos dessa experiência muito melhores. E tá aqui no YouTube disponível para você acompanhar. Eu vou deixar o link do documentário dela aqui na descrição da bio, porque eu acho que você precisa assistir. A parte 1 e a parte 2 estão aqui disponíveis para você conferir. E eu quero que você deixe seu comentário aqui. Compartilha comigo a sua história. Vocês sabem que eu tô sempre aqui compartilhando a minha história com vocês. E eu acho que é extremamente importante que esse ambiente seja o nosso ambiente, seja a nossa casa, para que a gente se sinta à vontade, para que a gente possa contar as nossas histórias. E é claro, o cinema tem esse poder incrível de não apenas trazer narrativas que nos ajudam muito, mas também de trazer à luz
problemas e circunstâncias que podem muito bem ser trabalhados de forma melhor dentro da nossa casa, dentro da nossa alma e dentro do nosso coração. Então eu tô aqui de coração aberto para ouvir a sua história, assim como eu espero que vocês possam ouvir a minha história também. Vocês sabem que aqui no canal tem outros vídeos em que eu compartilho os meus problemas com racismo, problemas também com os distúrbios alimentares que eu sofri, e eu espero que a gente possa crescer todo mundo junto nessa experiência. E além disso, lá no Instagram e também lá no Facebook, eu tô sempre falando sobre essas coisas, sempre compartilho coisas pessoais também, experiências minhas com Deus, e eu quero muito que vocês estejam comigo lá para que a gente possa continuar esse bate-papo bem de perto. Lá no Instagram é o @Rafa Gomes e lá no Facebook é no Rafa Gomes Cinema. Valeu, um beijo para todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!